Bom dia, graça e paz a todos vocês que acompanham aqui pela TV Evangélica o programa missionário Caminhos de Paz. Eu sou o pastor Michel Borges, da Igreja Batista Regular de Casa Nova, na Bahia, e quero nessa manhã compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Para isso, quero convidar vocês a abrir as nossas Bíblias, a Sagrada Escritura, o Livro Santo, em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 25. Então, se você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura comigo, abra lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 a 25. O tema da nossa mensagem hoje, nessa manhã, é os exemplos de a perfeição de Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo é perfeito em tudo o que ele é e em tudo o que ele faz. E esse texto vai nos ensinar algumas características dessa perfeição. Vamos então para a leitura do texto. O texto sagrado de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 18 ao 20, diz assim: Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustiças, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando, e, sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência. Isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pois por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Que o Deus eterno e bendito nos abençoe com esta palavra, é o que nós queremos em nome de Jesus. Aqui nós encontramos, dos versos 18 a 20, Pedro falando sobre o sofrimento que acompanham os servos do Senhor. E você deve lembrar que quando Pedro trata de servidão, ele fala de escravidão. O apóstolo diz que estes deveriam suportar com paciência tristezas e perseguições, porque isso é grato ao Senhor. Uma outra tradução possível para esse versículo seria a possibilidade de sofrer por causa de Cristo, mesmo sendo por submissão a um Senhor perverso. E também, ao fazer isso, os servos estavam imitando a Cristo, pois ele sofreu sendo justo e sem pecado. E neste contexto, Pedro então exorta os seus leitores a olharem para as perfeições de Cristo e, para vendo as perfeições de Cristo, imitarem o seu procedimento, pois Cristo é para nós um modelo de perfeição. Olhando para esse texto, a partir do verso 22, nós encontramos as perfeições de Cristo. E a primeira delas é a perfeição da santidade. O texto sagrado diz no verso 22 que Jesus não cometeu pecado. É interessante que isso está de acordo com o que diz o autor da carta aos Hebreus. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12,
o autor diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, porém sem pecado. O próprio Judas Iscariotes, o traidor de Jesus, aquele que João também chama em seu evangelho de ladrão, ele próprio reconheceu esta santidade quando confessou as seguintes palavras: pequei, traindo sangue inocente. Mateus 27:4. O ladrão na cruz disse ao outro a respeito de Jesus, quando ambos estavam ali pendurados junto com Cristo na cruz do Calvário. Ele disse: mas este nenhum mal fez. Lucas 23:41. E Pilatos deixou a sua famosa frase a respeito de Cristo, quando disse: eu não acho nele crime nenhum e nenhum mal ele fez. E então, na sequência, para atender à multidão, ele lava as suas mãos e mesmo assim entrega Cristo para ser crucificado. Enfim, diversas pessoas, em variados contextos, afirmaram que Jesus era inocente, que ele era honesto, que ele não tinha culpa nenhuma, que ele não tinha cometido pecado algum. Em outras palavras, confessaram a santidade de Jesus, mesmo não sendo pessoas que pertenciam a ele. Quando olhamos para o exemplo de Cristo, temos que copiar o exemplo de sua santidade, porque somos santificados pela palavra de Cristo e somos habitados pelo Espírito Santo, que de fato nos santifica também. Um segundo modelo de perfeição de Cristo, ou uma segunda característica de suas perfeições, está no versículo 22 ainda. Nem dolo algum se achou em sua boca. Aqui nós encontramos uma perfeição que segue a anterior. Se a primeira característica de perfeição é a santidade, a segunda é que ele é perfeito em suas palavras. Cristo, ele é santo por natureza e, portanto, aquilo que sai dos seus lábios também é santo. Dolo pode ser traduzido também por falsidade, por engano, falar com a intenção de prejudicar alguém, de ludibriar alguma pessoa. Isso jamais saiu da boca de Jesus, que sempre falava a verdade. Esse pecado ligado à fala remete-nos a 2 mandamentos da lei de Moisés. O primeiro é não usar o nome de Deus em vão. E o segundo é dar falso testemunho. Êxodo 20, verso 7, Êxodo 20, verso 16 nos falam sobre eles. Agora é interessante que as acusações contra Jesus em seu julgamento sempre se mostraram falsas, sempre foram mentirosas, sempre foram atribuições a ele daquilo que ele não falou e daquilo que ele não fez, sempre tentando atribuir dolo às suas palavras, ao seu ensino e ao seu comportamento. Olhando para Jesus, podemos perceber que ele é perfeito em santidade e ele é perfeito também em suas palavras. Leiamos novamente o versículo 22 de 1 Pedro, capítulo 2, que diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. É por isso que no verso anterior, Pedro diz que Jesus Cristo sofreu em nosso lugar, deixando para nós exemplo para seguirmos os seus passos. Se queremos seguir os passos do Mestre, temos que ser também santos em nosso procedimento e santos também em nossas palavras. Uma terceira característica que encontramos aqui no texto sagrado das perfeições de Cristo é que ele era santo, primeiramente em sua própria vida e procedimento, mas era santo também em palavras e era santo em suas reações. O versículo 24 nos apresenta isso, quando diz: carregando ele mesmo,
falando a respeito de Jesus, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pois suas chagas somos sarados. É interessante que, quando nós olhamos para esse texto e perguntamos por que ele fez tudo isso, porque o versículo 23, que antecede ao 24, nos apresenta que ele foi perfeito em todas as suas reações. Para realizar o sacrifício perfeito, ele precisou reagir de forma perfeita, sem pecado, sem dolo, sem injustiça alguma, a tudo quanto sofreu e padeceu. O verso 23 então diz que ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas ele próprio entregava-se àquele que julga retamente. Certamente Pedro está aqui relatando algo que ele mesmo viu. Os discípulos devem ter se surpreendido com as reações pacíficas e misericordiosas do seu próprio mestre. Ser ultrajado é receber a agressão verbal, tendo sua honra atacada, e maltratado indica sofrimento físico. O tempo desses verbos aqui nos apresenta que isso aconteceu repetidas vezes. Em vários momentos, Jesus foi ultrajado, em vários momentos ele foi maltratado. Mas Jesus não respondia com a mesma linguagem ofensiva, nem devolvia com ameaças, embora ele pudesse fazê-lo. Então, como ele agia? O texto sagrado diz que ele tomava uma atitude. Ele entregava-se àquele que julga retamente. Colocava-se nas mãos do Pai. E é interessante notar que Jesus Cristo se entregava a si mesmo e não somente a sua causa ou seu problema. Ele não entregava ao Pai apenas as circunstâncias, não orava apenas pelas situações. Ele se entregava nas mãos do Pai para realizar a vontade do Pai e o plano do Pai, que era dar sua vida em resgate de muitos. Podemos então ter Jesus como exemplo. Ele é um exemplo para nós de santificação em todo o procedimento. Ele é um exemplo para nós perfeito em suas palavras. Ele é um exemplo também para nós perfeito em suas reações. Por isso, encontramos nesse texto sagrado as perfeições de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ainda prosseguindo novamente para o verso 24, no verso 24, Pedro nos apresenta a perfeição de Cristo em seu amor sacrificial. Olhando o verso 24, nós percebemos que Pedro está fazendo referência à profecia de Isaías 53. Ele diz aqui para nós que ele, Jesus, carregando em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivêssemos ou vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Apenas uma pergunta se faz necessária aqui. Em que sentido Jesus carregou os nossos pecados? A resposta que nós temos que encontrar no texto sagrado é que no sentido em que ele tomou sobre si a culpa que estava ligada a eles, aos nossos pecados. E por causa disso, ele sofreu a maldição que os nossos pecados atraíam para nós. Na teologia, nós chamamos que o sacrifício de Cristo, ele é substitutivo. Ou seja, Cristo tomou o nosso lugar, assumiu a nossa culpa e recebeu em nosso lugar e por amor a nós os nossos pecados. E por causa deles, recebeu a punição que nós merecíamos. A ira de Deus, o Pai, foi derramada sobre o Filho. E somente o Filho poderia suportar a ira do Pai.
porque o seu amor sacrificial é uma marca perfeita do seu caráter. Por isso dizemos que o amor sacrificial se inclui nas perfeições de Cristo. Nossa culpa estava sobre ele, nosso castigo foi derramado sobre ele, e a separação que tínhamos com Deus, agora momentaneamente, esteve sobre ele. Ele sofreu as consequências penais que os nossos pecados acarretavam. É interessante que tudo isso para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Em outras palavras, que sejamos também seguidores do modelo das perfeições de Cristo, sendo santos em todo o nosso procedimento, sendo santos em nosso falar, sendo santos em nossas reações e sendo santos também em nosso amor, que também deve ser sacrificial. Tudo isso para que nós pudéssemos ter esperança de vida eterna, ter nova vida em Cristo e com Cristo. Tudo isso para que nós, uma vez mortos para os pecados, vivamos para a justiça. No caso aqui, viver para a justiça significa entregar-se, quando necessário for, até mesmo ao sofrimento injusto, nas mãos de líderes injustos, para mantermos o exemplo de Cristo. Cristo sofreu, sendo justo, nas mãos de juízes que eram injustos. E mesmo assim, foi abençoado por Deus ao nos deixar esse exemplo ao qual também devemos seguir. Olhando para as perfeições de Cristo apresentadas aqui por Pedro no texto sagrado, chegamos então à nossa última expressão da perfeição de Cristo, a última característica de suas perfeições apresentadas nesse texto. O verso 25 nos apresenta que Cristo foi perfeito como bispo e pastor de nossas almas. Leiamos o verso 25. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. E aqui supõe-se, entende-se que são ovelhas sem pastor. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo de vossas almas. É interessante que a primeira palavra aqui, porque, essa palavrinha faz ligação conclusiva com os versículos 21 a 25. Pedro está agora encerrando e apresentando Jesus Cristo como o pastor e bispo das almas daqueles que nele colocaram sua fé e confiança para esta vida e para a vida eterna. O primeiro termo refere-se ao guardião e o protetor das ovelhas. É o termo pastor. O pastor cuida das suas ovelhas. O segundo termo, bispo, refere-se ao supervisor do rebanho, aquele que observa como o rebanho está se procedendo, como o rebanho está se comportando e como o rebanho está necessitado dos cuidados pastorais. Olhando para o texto sagrado, também podemos ver que nesse versículo Pedro destaca a nossa condição anterior. Nós estávamos desgarrados. Nós éramos como ovelhas que se afastaram do rebanho, que se perderam ao longo do caminho. E a condição atual também é apresentada. Diz aqui que agora, porém, vos convertestes. É interessante que essa expressão fala do que Deus fez em nós e da consequência natural do que nos aconteceu quando ele nos chamou para si. Assim como o bom pastor chama pelos campos as suas ovelhas que se desgarraram. E elas, ao ouvirem a voz do seu pastor, voltam-se para ele, convertem-se a ele, voltam-se para ele, porque entendem e escutam a voz conhecida do seu pastor. Fomos então reconduzidos novamente ao aprisco do bom pastor. Temos agora paz com Deus e desfrutamos do seu pastoreio. Precisamos reconhecer
que seguir os exemplos das perfeições de Cristo não é fácil, mas é um mandamento do Senhor, pois o texto sagrado nos diz que ele nos deixou esse exemplo para que nós pudéssemos segui-los. Concluindo então nossa mensagem nessa manhã, podemos dizer que houve uma fase na vida de Pedro, o mesmo Pedro, de 1 Pedro aqui 2:21, em que ele seguia Jesus de longe. Na época em que Jesus foi preso, na época em que teve o julgamento de Jesus, o texto sagrado lá de Mateus 26 nos diz que Pedro acompanhava tudo de longe, observando à distância tudo o que acontecia. E nós sabemos em que resultou. Pedro negou a Cristo. Mas, depois que Cristo ressuscitou, Cristo o confrontou com amor e disse a ele as palavras: Pedro, apacenta os meus cordeiros. É interessante que Pedro entendeu isso. E Pedro se coloca aqui na função de pastor daqueles que leriam o seu texto, a sua epístola, a sua carta. Tudo que nós estudamos nessa manhã tem como intenção a nos levar a termos o nosso olhar fitos em Cristo, fixados em Cristo, assim como Pedro aprendeu que ele também deveria ter. Quando olhamos para Cristo, contemplamos as suas perfeições, contemplamos a sua santidade em todo o seu procedimento, contemplamos a sua santidade naquilo que ele fala, contemplamos a sua santidade, a sua perfeição em suas reações, contemplamos a sua santidade e perfeição em seu amor sacrificial ao dar a sua vida por nós. E claro, contemplamos que ele, Cristo, é o nosso perfeito pastor e bispo de nossas almas. Precisamos então, agora, colocar em prática aquilo que temos aprendido nessa manhã por meio desse texto sagrado. Que o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 a 25, seja para nós um incentivo, uma exortação, uma convocação, um chamado para também imitarmos o exemplo de Cristo e seguirmos em suas perfeições. Que Deus, então, por sua misericórdia e graça, abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço.